Olá, dê o play e compartilhe cidadania. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Diálogos com o MPPE. Vamos tratar sobre a saúde da mulher negra no Brasil, avanços e desafios. Irene Cardoso Souza ingressou no MPPE no ano de 2000. Neste período, atuou nas promotorias de justiça de Serrita, Petrolina, Jaboatão dos Guararapes e Recife, na Promotoria de Justiça de Execuções Penais. Atualmente, é promotora de justiça da 48ª Promotoria de Justiça Criminal do Idoso e coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Discriminação Racial, o GT Racismo, e é integrante da Caravana da Pessoa Idosa do MPPE. Doutora Irene, seja bem-vinda ao Diálogos com o MPPE. A gente agradece a sua participação aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade, estando em casa, nos sentimos muito mais acolhidos e valorizando uma ação da casa, da comunicação, do próprio espírito de informação, e estar nesse lugar me apraz muito e me deixa muito à vontade de estar transmitindo informações através desses canais. Doutora, antes de a gente começar com o nosso foco na saúde da mulher negra, eu queria que a senhora expusesse um pouquinho do trabalho do GT racial aqui do MPPE. O GT Racismo ele surgiu de uma necessidade, ele foi instado pelo próprio movimento negro, pela própria história de Pernambuco em relação ao enfrentamento do racismo, e à época a doutora Bernadette assumiu esse mistério e até hoje está conosco, aposentou-se ano passado, é uma referência não só aqui no estado de Pernambuco, mas uma referência nacional. E à época começou-se a fazer um trabalho com os próprios integrantes do Ministério Público, porque era necessário ter um olhar para as ações institucionais da questão do racismo. E, inclusive, questionarmos a própria instituição. Será que a instituição é racista? Será que também nós não contribuímos para o racismo? Na época não se usava muito essa palavra racismo institucional, racismo estrutural, mas já se pensava sobre isso e já se queria uma resposta do Ministério Público enquanto instituição para essas questões. Quais são as maiores dificuldades em ser mulher e negra, parda, no país tão machista como é o Brasil? Ser mulher já é uma luta diária, em relação a pegar um transporte público, a ir pegar uma criança na escola, a enfrentar, às vezes, um dia do pai sozinho na escola, toda uma carga de atribuições para a mulher que hoje já é responsável pela maior parte dos lares no Brasil. E ser mulher negra tem também um outro tipo de responsabilidade, um outro tipo de atribuição, de responsabilidade que é muito evidente. Inclusive, uma das questões, um dos questionamentos que se faz ao feminismo é que era necessário também se falar do feminismo negro, porque também era necessário falar do cabelo, também era necessário falar de questões como acesso ao trabalho, negar alguns trabalhos porque precisava ter uma aparência. Então, esse feminismo foi cobrado e agora está respondendo sobre a questão de ser mulher e ser mulher negra. Então, há questões específicas que vão para além da mulher e incorporam a questão racial. Por todos esses aspectos que a senhora citou, a senhora acredita que mesmo a mulher parda ou negra, ela sinta um pouco de resistência em se autoafirmar, em se identificar como mulher negra, justamente por esse aspecto tão imponente que a sociedade faz do chamado embranquecimento? Sim, durante muito tempo nós não tínhamos um espaço muito amplo de identificação
Então, quando você tem hoje bonecas, quando você tem pessoas nas revistas, quando você tem atrizes, quando você tem médicos que vão ser formados daqui a pouco por conta da questão das cotas, quando nós temos identidades que permitem às pessoas olhar para alguém e dizer, nossa, meu cabelo pode ser daquela forma. E quando eu também dou meu depoimento, eu lembro que quando eu comecei a não alisar mais o cabelo, porque com 15 anos eu alisava meu cabelo e feria, porque era uma chapa quente. A gente ficava com o cabelo mesmo ferido. E isso, enquanto promotora lá em Jaboatão, eu lembro que uma vez a servidora terceirizada, a moça que servia o café, ela disse assim, posso trazer minha neta aqui para lhe conhecer? Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque eu queria que ela soubesse que tem uma promotora que tem um cabelo igual ao dela. Então, veja como então, ela precisava de alguém para acreditar que um dia ela poderia estar naquele lugar. Porque é tão importante nós realmente discutirmos a saúde da mulher negra. Quais são os principais percalços, as principais preocupações? Nós estamos numa situação do país em relação a todas as questões que discutir saúde já não é fácil. Então, aqui dentro do Ministério Público, os promotores e promotoras de saúde têm uma luta emblemática, assim, de cidadania, mas como um todo, mas o de saúde especificamente, todos os dias tem suas demandas. Aí alguém que está ali sentado vai assistir e diz, mas por que a gente tem que discutir a saúde da mulher negra se a saúde como um todo também está preocupante? Porque dentro das dificuldades, eu tenho mais dificuldades ainda quando eu falo da questão da mulher negra. E aí, alguém pergunta assim, mas eu gostaria que não existisse raça. Eu gostaria que todos nós fôssemos humanos. Se eu também gostaria que não existisse a discussão de raça. Mas se ela está aí e ela pauta e ela faz uma diferença, nós temos que discuti-la. Então, se nós dissermos que a mulher negra é menos atendida do ponto de vista de tempo dentro de uma unidade, porque existe um mito em relação a ela, que ela aguenta mais dor, que ela precisa de menos anestesia, que ela é boa parideira, que ela é mais forte, então a gente tem que discutir isso. São várias questões que estão aí colocadas para uma população e que exatamente porque estão nessa população, não são mais investigadas. A gente vê um despreparo dos profissionais da área de saúde, ou até, não digo despreparo, um desconhecimento realmente sobre questões específicas da população negra. Pronto, eu vou dar um exemplo que aconteceu dentro do Ministério Público, que já vinha um procedimento e ele foi instaurado na 34ª Promotoria de Defesa de Cidadania em relação à questão da anemia falciforme. E aí a anemia falciforme tem todo um histórico que ele tem de fato uma hereditariedade e havia uma forma de, desde o início, se combater a anemia falciforme, que era o teste do pezinho. E esse teste do pezinho, ele tinha uma cobertura de apenas 59%. Não era uma cobertura total, porque aí havia uma questão entre Estado e município. Mas mais do que cobertura, a grande questão em relação ao teste do pezinho era utilizar esse instrumento para detectar a anemia falciforme. E onde é que está aí o racismo estrutural, o racismo institucional? É que eu não presto atenção a um dado que vai acometer mais a população negra. Por quê? Por que não interessa esse assunto? Por que os médicos não são preparados em relação a esse assunto? Por que não há um interesse em combater uma falta de um simples furada no pé para detectar uma anemia falciforme? Quem é que é atingido com essa anemia falciforme? E a resposta é muito clara. Porque atinge mais a população negra. Com relação a índice de mortalidade materna,
porque também os maiores números, de acordo com o Ministério da Saúde, são de mulheres negras. Inclusive, eu convido a você que está nos assistindo também a conferir uma matéria que saiu recentemente na revista Carta Capital, Racismo na Saúde, nas maternidades também tem cor. Quando se fala em saúde, nós temos 3 vieses, que é o individual, o social e o programático. No individual, nós temos aí diríamos assim, iguala muito a questão econômica, porque a questão tanto da informação como do cotidiano iguala. Mas no social, quando se fala da questão racial, há uma diferença. E essa diferença, ela vem não da mulher praticamente, mas como essa mulher é vista. E essa mulher já tem vários estudos sobre isso, ela é vista como uma mulher que precisa de menos atenção, ela é vista como aquela mulher que precisa de menos anestesia, porque ela é forte, ela é vista como uma mulher que pare muito, por isso não precisa de tanta atenção na hora do pré-natal, porque ela já compreende tudo, ela já entende tudo. Ela é vista como aquela mulher que exatamente porque está no 2º, no 3º, no 4º, no 5º filho, ela não precisa mais de atenção. E principalmente pela questão racial. Ela é vista como uma mulher preta que se está ali é porque ela não tem como reclamar de possíveis atendimentos, de possíveis erros, de possíveis omissões de uma estrutura da saúde. Como é que poderia se dizer com relação à saúde dentro dos presídios, especificamente como a gente vê que a maior população é negra dentro desses presídios? Especificamente mulher, né? Então, como é que está a saúde para quem vive nessa situação de insalubridade, né? Que é vivenciada nos grandes presídios? A questão do presídio, ela traz as duas condições, ser mulher e ser mulher negra, ser mulher, muitas vezes, homossexual, transexual. Então, todas essas condições, primeiro que tem a questão do abandono. Vá num presídio masculino e veja a fila de visita. Vá num presídio feminino e veja a não visita, porque ela é visível. Ela é negativa e ela é visível. Mas esse abandono da mulher, porque muitas vezes, por causa já do sistema deficitário de saúde, muitas vezes é a própria família que às vezes vai lá, deixa um remédio, ajuda, faz um complemento. Inclusive, o uso de medicamentos controlados em presídios masculinos, nos presídios femininos, eles chegam a ser 60% a 80% maior o uso de remédios controlados nos presídios femininos. Porque a dor da mulher presa, ela é infinitamente maior. E tem mais um dado. Geralmente as mulheres presas, elas são presas por um crime. Elas não voltam a fazer nenhum tipo de outro crime, a maioria delas. Muitas vezes, quando se pergunta assim, por que a mulher no presídio toma mais remédio, mais antidepressivo? Por que ela precisa de mais antidepressivo do que o homem? Por causa do abandono. Doutora, o que a gente pode falar da política nacional de saúde integral da população negra? A política nacional, ela hoje está mais descentralizada, porque os próprios estados também instituíram suas políticas estaduais. Então, sempre quando se fala na saúde, na política nacional da saúde da população negra, e aí a gente trata das comunidades tradicionais também, não só a negra como indígenas, e aí a gente coloca também em pauta a saúde das comunidades quilombolas. Então, essa possibilidade de territorializar e de dividir isso nos estados, acompanhar essas políticas a nível estadual, ela ajudou bastante o Ministério Público para, dentro das suas promotorias de saúde, fazer o acompanhamento dessas políticas. Quero agradecer mais uma vez pela presença, foi um amplo debate para explanar realmente que o Ministério Público está de portas abertas para o tema, para a discussão, para receber a população, ouvir as suas demandas. A gente se vê numa próxima edição. Até a próxima.
Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.